mais um episódio do nosso podcast Animal. Podcast voltado para a parte de veterinária, para veterinários, tutores, estudantes, aqueles que têm interesse no mercado pet, alguns assuntos relacionados aos animais em si. Hoje a gente recebe o Ricardo, do Vale dos Carcarás. Hoje a gente vai falar basicamente do adestramento desses cães de trabalho. Deixar o Ricardo se apresentar. Bom. Tudo bem, André. Primeiro agradecer pelo convite, estar aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho lá no Vale dos Carcarás. Nós temos uma criação de cães voltada para o trabalho, especificamente das raças Pastor Belga Malinois e Pastor Alemão. E eu já trabalho com cães, na verdade estudo cães há 10 anos mais ou menos. Quando eu comecei a criar Malinois, eu descobri a raça na internet e falei, que raça fenomenal, fui atrás, comprei uma fêmea e no mês seguinte eu já estava em São Paulo aprendendo. Você não sabia nem o que eu estava fazendo lá, mas fui atrás para começar a aprender sobre treinamento canino, E de lá para cá foram muitos e muitos estudos em cima disso e estamos aí hoje, depois de 10 anos de estrada. E sou também policial civil, sou agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e trabalho já há 3 anos na polícia, na seção de operações com cães da Divisão de Operações Especiais também. E a ideia de trabalhar com adestramento veio dessa cadela que você teve, que você adquiriu? Sim, na verdade nasceu um interesse muito grande em fazer com minhas próprias mãos com que as coisas funcionassem, e aproveitar o potencial que em tese a raça poderia me oferecer. Claro que ali foi só o rascunho, só fiz besteira, errei demais com ela e acabei realmente conseguindo alguma coisa 4 anos depois, mais ou menos, 2015 para 2016, com um filhote dela, que foi o Django. Foi um cão realmente muito especial na minha vida e com ele que eu consegui caminhar alguma coisinha. Eu sempre brinco que a Mamba, a mãe dele, foi o rascunho e ele as coisas funcionaram, e a partir dali veio a questão do trabalho com a polícia e todo o início do Vale dos Carcarás. Uhum. E como é que começou o canil? O Vale dos Carcarás, ele nasceu de uma ideia, na verdade, de um hobby, com mais 2 sócios meus. Hoje somos 4 sócios, o Yasser, o Eduardo e o Correia. Nós nos conhecemos em um curso, eu, o Eduardo e o Yasser, em 2015. Na verdade, eu conheci o Yasser em 2015 e o Eduardo logo em seguida, ali em 2016, também quando eu estava com esse filhote, com o Django, em um curso aqui em Brasília. O Yasser foi num curso em São Paulo. E a partir desse curso, em 2016, a gente estreitou um pouco mais a amizade e percebemos que todos tinham um sonho, um ideal em comum, que era de importar cães lá da França, de uma linhagem específica, e a gente ficava falando, caramba, deve ser muito legal trazer uns cães de fora, para aprimorar a linha genética e tal, já nos baseando num dos nossos professores, mentores, que foi o Márcio, lá de Santa Catarina, Ele já tinha ido à França algumas vezes e tinha importado indivíduos de lá para reprodução, buscando essa linha de sangue específica lá da França. Com base nisso, juntou os 3 doidos, falei, e aí, vamos comprar? Vamos. Começamos a tentar contato com uma criadora lá da França, que era quem tinha um dos cães que a gente achava o super cão do negócio. Google Tradutor, falando em francês ali, com a mulher, apanhando bastante. E conseguimos. Ela falou, tem uma ninhada para tal, e aí, vamos fazer? Vamos. Mandamos lá para a mulher os euros, agora já era. Agora a gente vai ter que dar um jeito de ir lá buscar esse cachorro. E fomos 3 vezes a Paris buscar. Na verdade, o Yasser foi 2 vezes, o Eduardo foi 2 vezes, o Yasser foi 1 vez, para buscar 5 cães lá, Na verdade, um macho, 4 fêmeas, que hoje são a base da nossa linha genética no Vale dos Carcarás. O início foi isso. Vamos criar cão? Vamos criar cão de linhagem importada, legal, reproduzir. A única intenção era essa. Até porque ainda estávamos meio que engatinhando ali em 2015 na questão do adestramento, do treinamento canino e do aprendizado em si sobre isso. A partir daí, a coisa foi mudando e crescendo demais, com relação ao nosso foco. A gente
foi se especializando e buscando bastante a parte de formação de cães de detecção também, que hoje é um dos nossos nichos ali que a gente trabalha, fornecer cães para instituições, né? E também a venda de filhotes e tal. Depois disso, buscando muito conhecimento na área, em várias fontes, começamos também a dar cursos, que hoje também é um dos carros-chefes do Vale dos Carcarás. Posso falar modéstia à parte que somos referência aqui no Distrito Federal e já começando por um cenário nacional também, na parte de formação de cães de detecção. Temos também cursos de obediência básica, entraremos com curso de proteção e também com adestramento comercial, né? O adestramento pet e também com cães de trabalho em residência, né? Como a gente já vem trabalhando com Malinois e com pastor alemão há alguns anos, o pessoal tende a buscar bastante a gente para o treinamento dessas raças, que é um treinamento um pouco mais específico, né? São raças diferenciadas, como a gente até estava conversando antes nos bastidores, né? Malinois é um cão que, na maioria das vezes, exige um tutor, um proprietário específico, que queira realmente... Ele é bastante... Ele tem a índole bastante forte. O que acontece? A gente não pode generalizar por raça, né? Porque a gente vê dentro da mesma raça indivíduos completamente diferentes. A gente até fala dentro da mesma ninhada. Mas eles são bastante... O que você busca no Malinois é justamente isso. É o impulso para o trabalho muito, muito, muito exacerbado. É uma coisa muito forte que nasce com eles. Tanto que a gente brinca, o pessoal quer reproduzir Malinois, cara, com 30 dias essa ninhada você vai estar com 10 Tasmania no teu quintal aí, se prepara, porque eles realmente têm um impulso muito grande, assim como o pastor alemão. Mas o Malinois, ele tem... inteligente também. Muito, né? Muito. Justamente... Uma vez eu internamos uma fêmea, ela devia ter uns 7, 8 meses. Como o canil da internação na parte de dentro era muito pequeno, a gente optou por botar ela do lado de fora. E aí, numa dessas rondas, quando eu fui, ela já estava passando do telhado. Estava saindo. Para ir embora. Exatamente. Justamente por essa disponibilidade para o trabalho, por ter um impulso muito acelerado, eles acabam também sendo indivíduos com uma treinabilidade muito alta, porque você tem uma moeda de troca muito forte com esses cães, que é justamente a vontade deles trabalharem, diferente de outras raças que são mais lentas, mais pesadas. Então, o Malinois, desde muito cedo, até comparando com o pastor alemão, você já nota isso. É uma raça muito precoce, que exige conhecimento de quem está lidando com ela. Não é qualquer raça. Você tem realmente que ter ali um conhecimento para saber o que você vai fazer com ela, né? Então, hoje o Vale dos Carcarás é uma empresa já consolidada e que tem várias linhas de atuação, desde a venda de filhotes, a venda de cães prontos treinados, a venda do serviço também, de treinamento e dos cursos, né? Então, basicamente, hoje a gente tem bastante... E falando um pouco agora a questão do próprio adestramento mesmo, existe alguma raça que seja mais eficiente ou menos eficiente, ou vai depender do trabalho que ela vai executar? A depender da função, normalmente você tem raças que têm uma maior incidência de indivíduos que atendam aquele perfil, né? Por exemplo, trazendo lá para o campo dos cães de detecção na polícia, normalmente os cães que funcionam melhor são o pastor belga Malinois, o pastor alemão, labrador, golden retriever, o próprio pastor holandês também, que é muito similar ao pastor belga Malinois. São raças que são muito usadas, porque dentre esses indivíduos você tem uma incidência muito maior de animais com o perfil que você busca, né? A depender do que você busca para aquele perfil. Normalmente animais muito seguros, que têm uma vontade muito grande de trabalhar. Normalmente pelo brinquedo também, né? A troca pelo brinquedo ali, que é como a gente costuma treiná-los. Mas, por exemplo, aí você vai lá para o pastoreio, você tem algumas raças mais específicas do pastoreio, né? Apesar de você ter pastores alemães e pastores belga Malinois, você vai encontrar essa incidência muito maior no Border Collie, no boiadeiro australiano, essas raças que realmente costumam ser desenvolvidas no trabalho no campo, né? E aí você tem a incidência maior E você já consegue perceber quando filhote, qual que tem uma facilidade ou não? Você fala na escolha, tipo de trabalho, né? Na escolha. A gente tem alguns indicativos quando o indivíduo é filhotinho. Mas a gente sempre fala isso para todo mundo. Inclusive é um tópico do nosso curso.
questão da seleção de filhotes, a seleção dos indivíduos, né? A gente percebe, já viu na prática muitas vezes, que o filhote ele muda, né? Assim como a gente chega na adolescência ali, naquela fase púbere, normalmente 8 meses de idade, há uma tendência de mudança. E a gente já viu indivíduos que eram super filhotes virarem adultos medianos, e indivíduos que eram filhotes medianos virarem super adultos. E aí depende de uma série de fatores. Tem o fator genético muito forte e tem o fator do manejo também. O que você está oferecendo de estímulo para aquele cachorro, né? Então, normalmente a gente tem algo a observar nesses filhotinhos, mas bater martelo mesmo só depois da puberdade, que você pode falar, esse cão realmente é muito bom. Então essa seleção começa deles bem novinhos. Bem novinhos, você tem já e pode desenvolver um trabalho de base em si, só que é um tiro no escuro quando você está lidando com filhotes, né? Então a idade ideal para começar um treinamento para um cão de trabalho seria após a puberdade. Para cão de detecção, sim. Para um cão de detecção, a gente costuma selecionar indivíduos já depois da puberdade. 8 meses, 9 meses, porque ele já passou por essa fase de mudança hormonal e a partir dali meio que você pode afirmar que aquele cão não vai ter grandes mudanças. É dali para mais. Agora, com um indivíduo muito novinho é muito diferente. Entendi. E assim, a gente está falando, a seleção desses animais é feito puramente observação. Observação e testes práticos, né? Também. Já começa desde novinho? Isso, desde novinho. O que você pode fazer com um indivíduo bem novinho? Você faz alguns testes relacionados à segurança desse animal, se ele tem um perfil seguro ou um perfil mais inseguro, né? Para cães de detecção, em geral, você não pode ter indivíduos inseguros. Então você faz o teste tirando esse filhote da ninhada, se ele ainda estiver na ninhada, apresentando ele a ambientes novos, estímulos novos, pessoas, tudo que você pode apresentar para ele e ver como ele reage, qual é a capacidade de recuperação desse cão a estímulos que podem, em tese, assustá-lo, né? Com base nisso, a gente já pode traçar ali um perfil se esse cão é seguro ou inseguro. Um pouquinho mais velho, a gente começa a testar os impulsos, os drives dele para o trabalho, né? Como, por exemplo, o drive pelo brinquedo, a vontade dele pelo brinquedo, o quanto ele gosta. A gente treina com bolinha, mas tem outras linhas de trabalho que treinam com mordente, qualquer outra coisa, ou até mesmo com comida, a depender da metodologia que for usada. Então, nessa fase, você começa a testar o quanto esse cão quer aquilo ali, né? E a gente precisa realmente de cães que querem muito, mas muito mesmo. A gente tem que ser doido no brinquedo. Porque esse cão que vai funcionar lá na linha de frente quando você precisa botar ele para entrar num lugar complicado, para trabalhar num lugar complicado. Ele tem realmente que querer muito aquilo que ele sabe que vem com o trabalho, que é o brinquedo dele. Entende? E esses cães de detecção são os que a gente chama de cão farejador. Isso, exatamente. Bem a grosso modo. Exato. Né? E esse trabalho de detecção é feito como? Droga, arma, essas coisas assim? Isso, exatamente. Na verdade, você pode associar qualquer tipo de odor, né, com um cão, desde que aquele odorante que a gente fala seja volátil, né, tendo como se transformar em gás, a gente pode associar aquele odor ao treinamento do cão. Lá na polícia, os nossos cães são só de drogas e armas e munições que a gente fala, né? São cães específicos para cada um? Não, ou eles não. são treinados nesse caso genérica, todos podem trabalhar ser associados com todos esses odores, tá? Há uma diferença para o cão de explosivo, por exemplo, porque o cão de explosivo, quando ele indica que há um explosivo, você não vai lá mexer, né? Existe um protocolo de segurança envolvido naquilo ali. Então esse cão só pode indicar explosivo. Se você ensina um cão a indicar drogas e indicar explosivos, quando ele marcar, você não sabe. Ele está marcando um dos odores que ele sabe que traz a bola dele. Só que você não pode ir lá mexer. Diferente de um cão de droga que você vai lá e começa a vasculhar tudo, que é o padrão que a gente costuma fazer durante uma busca, né? Você vai e normalmente está bem escondido, você tem que quebrar alguma coisa e procurar aquela droga em algum lugar. Eles podem ter muitos e muitos odores associados, tá? Por exemplo, os nossos cães lá, eles estão com odor de maconha, haxixe e skunk, que são mais ou menos ali a mesma coisa.
Aí você tem a pasta base, tem a cocaína e o crack, que são mais ou menos a mesma coisa. E tem as drogas sintéticas, MDMA, LSD, êxtase, tudo ali, todos esses odores o cão está associado. Aí as pessoas perguntam, mas êxtase não tem cheiro? Sei lá, a cocaína não tem cheiro forte? Não tem. Um cheiro que a gente percebe. Para nós, exatamente, né? Eles têm uma capacidade olfativa muito, muito superior à nossa. Inclusive uma capacidade seletiva de odor muito superior à nossa, né? O que nos permite fazer isso, associar com vários odores diferentes. As pessoas perguntam, mas não vai mascarar, você não consegue disfarçar o cheiro? Justamente por essa capacidade seletiva, eles conseguem achar, por exemplo, uma porção de cocaína dentro de um pote de café, né? Um cão nosso uma vez indicou que o traficante estava escondendo dentro de um saco de feijão, numa cesta básica, um monte de alimento ali, dentro do saco de feijão tinha uma porção de crack. Um monte de odor diferenciado. Exatamente, ele foi lá e indicou, naquele saco de feijão, na hora que eu abri, realmente, pela marcação dele, a gente sabia que tinha alguma coisa ali, né? Existe uma teoria que é chamada teoria da sopa no treinamento de cães de detecção, que quando você vai na casa da sua avó e ela está fazendo sopa, você sente o cheiro de sopa, né? O cão, quando entra na casa da sua avó, ele vai sentir o cheiro da cebola, da cenoura, do sal, exatamente, entendeu? Para ilustrar essa capacidade seletiva de odores que eles têm, que é uma das coisas mais impressionantes nesse trabalho. Então, você tem cães para diferentes funções de detecção. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal trabalha com cães, localização de cadáver e de seres humanos vivos, né? Aí eles estão, inclusive... tem visto atualmente a questão de Petrópolis, que eles estão usando bastante. Inclusive estão lá agora. A equipe do DF está lá agora. Foram para Brumadinho também. Foram para Brumadinho também. É um trabalho, assim, na minha opinião, de arrepiar e, assim, é a função mais nobre que um cão de detecção de trabalho pode ter. Porque você imagina um parente seu naquela situação, né? E você ainda tem ali um fio de esperança de alguém estar vivo. E o cão está ali trabalhando, né? Está ali localizando porra, rala. E aí até por isso que a gente estava falando no começo, que ele tem que ser um cão que não seja avesso a estímulos diferentes. Exatamente. Porque nesse todo ambiente, o trabalho ele vai de estar base. Você imagina um cão trabalhando, estranhos. exato. Você imagina o quanto o cão tem que querer trabalhar para estar num local daquele dentro da missão. Não é simples. As pessoas você tem acham... deslizamento, você tem... Exato, muito lugar perigoso. No nosso caso lá na polícia, uns barracos extremamente hostis, com presença de gente gritando, né? Porque normalmente quando você está entrando as pessoas estão alteradas, a gente gritando. Outros animais, isso aí, 99% das casas, tem cachorro, tem gato. Teve vez lá de ter galinha em cima da mesa da cozinha e o cão tem que estar trabalhando. Ele tem que São focado, estímulos né? extremamente complicados para um cão desse, né? E aí se você não tem um indivíduo determinado para aquela função e que tem um trabalho de base muito bem feito, ele não vai funcionar. Ele vai chegar nesse local e falar, não vou. E não, ao contrário do que as pessoas pensam de cães de trabalho, não há como você obrigar um cão a fazer uma função dessa. Não existe você obrigar. Ele tem que querer, né? Ele tem que querer aquilo ali demais. E ele quer justamente com uma brincadeira, com uma troca que você tem a oferecer para ele. Né? Nenhum cão está ali obrigado, eles estão ali porque eles gostam demais. Tanto que a gente abre a viatura, abre os nossos carros, abre a caixa, o cachorro blum, já pula para dentro. Porque ele aprendeu que depois daquilo ali vem algo muito bom. Eles gostam, ninguém é forçado. São recompensados de forma positiva. Exato. Depois. O próprio trabalho já vira uma recompensa. O próprio trabalho vira recompensa para ele. Ele gosta daquilo ali, aquela relação com você, aquela busca, tudo isso se torna recompensa. Não é só a bola. Claro que a bola é o ápice, mas todo esse processo, né, acaba se tornando muito prazeroso para ele. Qual é o tempo que ele passa trabalhando direto? Vai variar também. Por dia, sim. Por dia? Por dia a gente tem treinamentos pontuais e curtos, uma vez que o cão já está formado, né? Um cão já plenamente formado e com uma carga de trabalho já com alguma certa experiência, ele não sai da baia, ou ele não sai para um treinamento, deixando bem claro, claro que ele tem atividades todos os dias, mas para um treinamento que não seja desafiador para ele, como um treinamento simples que a gente propõe para os cães que estão iniciando, fazer uma busca nessa sala pequena, por exemplo. Por um cão que já é mais experiente, a gente não tira ele para esse tipo de treino, a gente expõe ele a simulados, a estímulos bem mais complicados para que a gente realmente possa puxar dele alguma coisa naquele treino.
né? Uhum. Mas todos os dias eles têm atividade física, eles têm o momento de liberdade deles, de alimentação, interação com os outros animais, aqueles que podem interagir, solta junto, deixa brincar, né? Porque Mas, apesar de serem cães de trabalho, eles também são seres sociais. Então claro, exatamente, eles não você não perdem pode nunca privar ele do... a essência de serem cães, exatamente. Eles são cães, eles precisam interagir com a gente Assim como a e gente com os outros trabalha e tem animais. os momentos de Claro, lazer, eles têm que ter também, né? Exatamente. Né? É muito importante tirar essa imagem, esse estereótipo do cão de trabalho como um escravo. Não, ele tem todas as atividades que um outro cão, como qualquer outro cão, tem, né? A diferença é que ele tem um momento lá onde ele fica guardado na baia e um momento de liberdade, né? Como se fosse uma rotina mesmo que esse cão tem todos os dias. E essa rotina também é essencial para que ele mantenha o... Sem dúvida, sem dúvida. O padrão. Se você priva esse cão dessa rotina, o cão começa a apresentar problemas no trabalho também, como um ser humano, né? Se você realmente está com a sua rotina bagunçada, é esperado que a sua disposição e o seu aproveitamento no trabalho vá diminuir também, né? Mas, em geral, os cães que estão em formação têm uma carga de estímulo bem maior, diária, né, basicamente, mas não são treinos longos. Você não pode expor cães que estão em formação a treinos longos, geralmente são treinos curtos. Quando esse cão já entendeu a missão, que a gente fala, né, aí você começa a expor a estímulos diferentes. Treinamentos onde não há recompensa, né? No caso, ele simplesmente busca, porque a gente tem que ensinar esses indivíduos a se frustrarem também. Porque em muitas das vezes eles não vão localizar nada. E se o cão começa a entender que, principalmente um cão explosivo ele passa quase que a vida toda dele trabalhando sem achar nada, na busca real, né? Ainda bem. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Tem outros lugares, pode ser que eles sejam realmente muito mais recompensados. Recompensados na busca real. No treinamento, é claro que você vai alternando isso daí justamente para o cão ficar sempre na expectativa do que vai vir. Ele tem que saber lidar com uma busca longa, ele tem que saber lidar com uma busca curta, ele tem que saber lidar com uma busca onde num mesmo cômodo ele vai localizar 3, 4 pontos. Então tudo isso a gente precisa trabalhar já na base do cão, né? Realmente é bastante complexo, porque também, ao contrário do que as pessoas acham, não é uma máquina à prova de falhas, né? É um ser vivo que tem dias ruins e dias bons, a depender do que. Às vezes ele está com alguma dor que a gente não sabe, às vezes ele está cansado, não dormiu bem, né? Às vezes ele está extremamente exposto e está muito acelerado. Tudo isso o condutor do cão, quem está operando com aquele cão tem que estar percebendo ali naquele momento, né? Então você tem realmente que saber lidar com todas as questões que envolvem um cão de trabalho, um cão de veterinário. No caso de quando ele está exercendo a função dele, por exemplo, no caso da polícia, como você citou, a dupla homem e cão é sempre a mesma ou ele é acostumado a alternar para que Sim, isso indiferenciado do... Entendi a pergunta. Isso vai variar também de instituição. Na minha instituição, todos os cães operam com todos os policiais. Justamente até por questões de efetivo pequeno, se você cria esse binômio que é chamado, né, o homem-cão, fixo, quando um policial se ausentar por férias, por licenças, macho atestado, aquele cão vai ficar parado, porque ele não pode ou não sabe trabalhar com mais ninguém, né? Há outras instituições com efetivo muito maior que eles fazem esse binômio fixo aí, né? Sempre o policial chega no plantão, pega o cão dele e vai trabalhar. Não é a nossa realidade, isso aí vai variar bastante a realidade. Até voltando na questão da seleção, filhote ou adulto, isso também depende. Tem instituições que têm condição de ter, inclusive, programa de reprodução próprio e seleção desses filhotes, já de base. A gente não tem isso por questões de espaço efetivo e tudo mais. A gente acha mais proveitoso trabalhar com cão adulto já, né? Mas os cães já são preparados, depois vão para lá, é isso? Isso. Na verdade, hoje o que acontece muito é a venda de cães prontos, né? Cães já treinados e adultos. Todas as instituições de segurança do país trabalham em instituições públicas, né? Elas têm que fazer licitação ou uma compra direta, a depender da modalidade. E também isso o custo acaba reduzindo de certa forma, sim, porque você poupa aquele policial
daquele tempo todo de dedicação que muitas vezes pode ser que não dê certo ao final, como eu falei do treino com filhotes, né? É um tiro no escuro. Na instituição também você tendo todo o aparato de reprodução e tudo, você vai ter que ter o gasto com certeza, de manutenção dos manejo, filhotes, isso daí vacina, o risco de um parto distóxico, ter que fazer uma cesárea, ter que correr de emergência. Tudo isso. E isso acontece, você sabe muito melhor do que eu, que acontece com grande frequência. E né? você Então, tendo já o animal pronto facilita. Exato. E outra, as empresas que vendem os animais prontos, elas têm que dar uma garantia. Tudo isso é como licitação, é como um bem público, é um bem público que está sendo adquirido. Então há uma garantia. Se aquele cão, em um determinado período de tempo, passar a não funcionar, entre aspas, né, que pode ser por vários motivos, inclusive da própria equipe que está recebendo, na verdade é o maior dos motivos, pode ser trocado esse animal, né? Você devolve aquele animal e recebe um outro, lembrando que é um bem público, né? Então ele está sendo adquirido para uma função específica, como é uma compra de uma viatura, de um armamento, de colete, né? É claro que ele tem a especificidade de ser um animal e tem tudo isso que envolve. E qual é a vida útil desse cão para o trabalho? Em geral, eles trabalham ali em média 7 anos, 8 anos. Isso também vai depender muito do animal. Né? Alguns animais podem ter intercorrências de saúde ao longo desse período, tenham que se aposentar um pouco antes. Mas um cão de 7 anos saudável hoje, ele trabalha perfeitamente, muito bem, e que, lógico, que tenha mantido essa rotina de trabalho, rotina de treinamento físico, de liberdade, todos esses estímulos que eu citei anteriormente. Um cão de 7 anos pode perfeitamente continuar trabalhando. Lembrando que ele quer trabalhar, ninguém está obrigando ele a ficar ali na aposentadoria dele forçadamente. Ele quer, e para esses cães isso faz falta. Tanto que os cães que aposentaram, eles deixaram de ir para as missões, mas continuam os treinos. Porque aquele treino é prazeroso para ele. A gente tira eles do canil, faz parte da rotina dele também, exatamente, né? Interage, brinca. Tudo isso é importante. É claro que eu não tenho como deixar o cão. Agora você aposentou, você não sai mais daí. Você vai ficar aí só fazendo. Não, você continua dando estímulo porque para ele aquilo ali é importante. Foi o que ele fez a vida toda dele. Então ele precisa que... E aí depois que aposenta faz o que com esses cães? A depender da instituição também, né? Tem instituições que doam, que pode ir para um dos policiais, que pode ir para alguém que se habilite, né? No nosso caso, a gente teve poucos cães que se aposentaram, um deles foi doado, porque era um cão mais tranquilo, e o outro teve que permanecer lá, porque era um cão meio mordedor, meio complicado. Então não tinha a menor possibilidade de a gente doar esse cão com 8 anos de idade para alguém levar para casa e ter algum problema em casa com esse cão, né? Então, como a gente já sabia lidar com ele ficou lá, continuou tendo todas as atividades que ele teve, ele só não ia para as missões. Esses cães, eles acabam tendo que ser bem sociabilizados, porque nem sempre trabalha só um cão. Exato. Ou é sempre com um cão. Em algumas situações, mas não no mesmo ambiente. Né? Mas eles têm sim que ter essa carga de socialização com outros animais, porque na maioria das vezes os locais onde a gente vai trabalhar tem outros animais. Chega, tem galinha, tem cachorro, tem gato, tem... E acontece do cão muitas vezes ficar muito ligado nesses outros animais da casa, né? Então o trabalho de base é essencial para a gente direcionar esse cachorro para a missão. Uma casa que tem muitos animais certamente vai dificultar nosso trabalho, vai dificultar. Porque no meio da busca ele se depara com a caminha do outro animal, obviamente ele vai cheirar. Né, chama um pouco a atenção, passa numa área onde tem urina do outro cão. Né? Agora, o quão rápido ele se recupera dessa situação é o mais importante. Né? Alguns cães quase não se distraem, outros a gente tem realmente que fazer um trabalho mais intenso em cima disso daí, inclusive nos próprios treinos. A gente faz às vezes pistas e coisa, aí pega fezes de animais, põe no meio, pega ração, põe no meio, põe uma bola no meio, o cão tem que saber... continuar na missão e saber que ele só será recompensado quando ele de fato marcar e indicar alguma coisa, que antes disso ele não pode sair da missão dele. É um processo, né? E assim, como a gente estava falando, eles têm que ser, que nem atleta, eles têm que ser mantidos sempre em treinamento para estar padrão. Sim. Mas como eu citei, a depender do nível do animal, você não precisa de tanta frequência de treino. Um treino semanal, até porque esse cão está operando também, ele está indo para as operações. Né? Trago muito para a minha realidade. Os cães que já estão mais experientes, eles só saem realmente para treinar com um treino mais desafiador.
Ele não faz os mesmos treinos dos cães que estão em formação. Uhum. Porém, ele está indo 3, 4 vezes por semana para a operação. Então, aquilo ali também é treino, também é um Então, estímulo para ele. esse treino, quando ele já está mais experiente, é mais também para manter a rotina. Manter a rotina. E Né? para a Porque gente... ele já está em operação constantemente. Para manter a rotina, para a gente observar como ele está lidando com determinadas situações específicas que a gente propõe naquele treino, e por aí vai. E quanto tempo leva a formação de A formação, um cão para poder ir para trabalho? A formação de cão que a gente fala, o cão já está pronto, é muito rápida no sistema que a gente usa, que é um sistema de caixas, né? A formação com caixas, são caixas de madeira, onde a gente introduz o odor junto com a bola, claro, há todo um processo, estou resumindo, há todo um processo até ele sair dessas caixas, é uma caixa só que tem o odor, então ele aprende a diferenciar as caixas e nos dá a resposta. Aí, depois a gente leva para o ambiente, traz esses odores que ele aprendeu a dar a resposta lá, sentando ou deitando, leva para o ambiente. A resposta geralmente é padrão. É passiva, é chamada resposta passiva, né? Nesse caso, sentar, deitar ou congelar, ficar parado, indicando o local, né? Quem tem que saber qual é a resposta é o condutor, é o operador do cão. E tem a resposta ativa, que é latir ou arranhar, que é quase não usada mais hoje em dia, né? Não tem muita vantagem, a não ser o cão de explosivo latir, né? Mas um cão de explosivo, por exemplo, não pode arranhar. Senão... Então tem que ser obrigatoriamente uma resposta passiva. Esse processo com um cão muito bom, ele é muito rápido. Chega a durar uma semana, a depender do cão. Pode durar 20 dias, pode durar um mês. Alguns cães, a associação do odor, a resposta ao odor é rápida. O que dá muito trabalho depois é a carga de trabalho que a gente chama, é a missão real. É fazer o cão entender de fato qual é a missão dele, porque antes é muito simples, ele tem as referências ali das caixas, ele sabe que ele tem que saber, ele tem que diferenciar qual que é a caixa que tem aquele cheiro que traz a bola dele e sentar. No ambiente é a mesma coisa, ambientes curtos, pouco desafiadores, por aí vai. Depois você ir para a operação com um cão desse e saber que realmente ele está na missão é o que dá mais trabalho. Aí é um processo mais longo, que normalmente vai durar aí com bastante frequência, uns 6 meses, para esse cão entender o que ele tem que fazer realmente ali naquela missão. Chegar numa casa e... Então, na verdade, aprender o que ele tem que fazer rápido. É muito rápido. A resposta, que a gente chama. A resposta ao odor é muito rápida. E aí passa a ser uma manutenção para que ele seja desafiado cada vez mais. Exato. E aí você vai progredindo para ele entender que ele tem que chegar num ambiente, muitas vezes desafiador, e fazer aquela missãozinha que era simples, mas agora naquele ambiente longo e muitas vezes se frustrando, muitas vezes com várias distrações, muitas vezes com um odor similar, um odor, pouco odor, muito odor, tudo isso muda pro cachorro. E aí é o que vai nos dar mais trabalho. A gente sempre comparar, ele sai das caixas, é como o estudante que saiu da faculdade. Sabe nada de nada da vida, né? Tá saindo ali, vai começar a aprender a partir dali. Na hora que ele vai começar a fazer estágio, na hora que ele vai realmente ter um trabalho naquela área, é aí que começam a vir os problemas, é aí que ele tem que realmente saber se virar. É exatamente essa associação que a gente faz com os cães. O cão que sai das caixas é o cara que saiu da faculdade, e ele vai para o mercado de trabalho, de fato, aprender a profissão dele, né? E esses cães, eles vão se adaptando aos ambientes. Vão se adaptando, exatamente. A gente tenta sempre propor uma variedade muito grande de estímulos para eles, para que nas operações a gente não seja surpreendido, né? Te dar um exemplo disso, que parece bobo e simples. Um tempo desse, uma delegacia nos acionou para fazer uma busca naquele gramado entre o Eixão e o Eixinho Norte. Aquele gramado que tem ali, que tem uma galera, alguns traficantes que ficam ali, acampados e tal, e estavam escondendo droga por ali. Fazer o cão trabalhar num gramado daquele simples foi muito trabalhoso. Tonelada de gente por dia. Por conta da grama, eles estão acostumados a ir para esses locais e simplesmente só urinar, uma área de liberdadezinha deles. Eles estão acostumados a trabalhar em ambientes um pouco mais desafiadores, normalmente fechados, ou então mata um pouco mais fechado. O gramado, com os carros passando do lado, demorou um pouco para o cão entender que ele tinha que trabalhar naquele ambiente. Aquele é o momento de folga dele. Exato. Então, assim, foi perceptível essa demora para o cão entrar na missão. Entrou, depois de um tempo, a gente conseguiu fazer ele trabalhar.
mas conflitou um pouco. Então a gente acabou transferindo isso para treinamentos depois, inclusive chamando outras forças para treinar com a gente. Ó, vamos treinar isso aqui. A gente viu que 90% dos cachorros não ligaram naquela situação. Não ligar é isso, é entrar na missão. Né? Não perceberam que aquilo ali era um local de trabalho de fato, até realmente receberem os estímulos que a gente precisa dar, um estímulo verbal e às vezes a própria bola mostrando para aquele, você quer que eu trabalhe aqui nesse local onde eu costumo fazer xixi normalmente. Então, essa variedade de estímulos e um cão já mais experiente, que já sabe lidar com eles, é o que vai fazer um bom cão de detecção. Antigamente se dizia muito que os cães acabam viciados. E na verdade, pelo que a gente já conversou até agora, que na verdade o vício dele na verdade é o brinquedo, a recompensa. É o brinquedo, exato. O que as pessoas perguntam muito, talvez a pergunta que a gente mais ouça, e há pessoas que ainda acreditam muito nisso, falam, nossa, mas vocês viciam os animais, ele está procurando ali a droga dele para ele saciar. Como que seria possível a gente fazer isso com um animal? Primeiro, isso acabaria com a saúde dele. Segundo, como que a gente associaria, por exemplo, um cão de cadáver? Vai ser viciado em quê? Em defunto, né? Como você falou aí no começo, né? São, por exemplo, você citou aí algumas drogas diferenciadas em que ele consegue... Exatamente. E esse cão, em momento nenhum no treinamento e também no trabalho dele, é o que se espera, ele tem contato direto com aquela substância. Ele tem contato com o odor daquela substância, o que não traz nenhum tipo de problema de saúde para ele. Ele tem contato com o cheiro, né, daquela droga. Então você tira totalmente esse mito da questão do cão ser viciado, né? O cão, ele simplesmente quer o brinquedo dele. Aí sim a gente estimula esse vício, né? A gente e o brinquedo é o brinquedo normal? Brinquedo, a gente treina com bola de tênis. Bola de tênis, eles veem, o olho dele chega... ele recebe o estímulo e é recompensado com a bola. Exato, ele já nasce querendo demais isso. O fator genético é muito importante. E depois a gente estimula demais esse cão a querer demais aquilo ali, com técnicas, com treinamento, com brincadeira. Então ele acaba ficando realmente querendo demais aquele brinquedo, né? Aí a gente associa aqueles odores ao brinquedo. Ele está junto. Então quando a gente começa o treinamento... Então assim, não necessariamente tem o odor no brinquedo. Não, há técnicas que usam isso. Um brinquedo contaminado com aquele odor que ficou junto. A gente usa o brinquedo dentro da caixa junto com os odores. É claro que ele vai ter o cheiro também, mas o cão vai atrás do odor do brinquedo primeiro. Aquele odor das drogas é um odor indiferente, é neutro para ele naquele momento. Porque nesse início do treinamento ele não sabe o que é. Não sabe, ele não faz ele ideia. Quer o brinquedo. Ele simplesmente tem aquele cheiro e sabe que o brinquedo, a gente mostra que o brinquedo foi para dentro da caixa. E o cão vai atrás do brinquedo e percebe que o brinquedo está dentro da caixa. E a gente cobra uma resposta dele. Quando ele dá a resposta, quer ficar sentado. Opa, quando você senta aqui, ó, seu brinquedo está lá dentro, ele aparece. A gente põe a mão na caixa e tira o brinquedo e dá para ele. A partir daí, a gente vai evoluindo nesse treinamento. E até o brinquedo não estar mais dentro da caixa. E até ele ter 4 caixas, sendo 3 sem o odor. E uma com. E ele entende que é só com, quando ele senta, a bola aparece, às vezes de dentro, às vezes de fora, né, quando ele dá a resposta. Aí depois a gente muda, a posição dessas caixas vai alternando, né, isso de forma bem resumida, até a gente tirar essa caixa de jogo, que é uma referência dele, normalmente é uma zona de conflito que a gente tem na transição para o ambiente, e como uma sala dessa, por exemplo, esconde o odor num lugar bem fácil, até que ele passe, opa! Eu lembro desse cheiro aqui, peraí, o que eu tenho que fazer mesmo? O que eu tenho que fazer? Se eu sentar, pum, a bola aparece. E aí, a partir daí, você vai trabalhando. E ele entende esse jogo e aquilo ali começa a virar a vida dele mesmo. Ele gosta demais disso. Um cão que não gosta muito, não funciona, não tem jeito. No caso, a bolinha é sempre a mesma bolinha pro cão ou qualquer bolinha? Qualquer bola. Ele passa a querer a bola. Até porque se deixa 1 minuto com ele estoura aquela bola. Eles gostam muito de mastigar ela, né? E taca, estoura ela. Mas qualquer bola, né? A depender do cão, qualquer brinquedo também. A gente usa a bola porque ela é mais prática. Os nossos colegas da PRF, por exemplo, por já terem tido problema com a bola, olha a questão da diferença do ambiente. A bola correr para a rodovia, no momento que eles estão fazendo. Eles fazem a busca normalmente perto da rodovia. Essa bola correr para a rodovia e causar um acidente, porque o cachorro vai igual um maluco atrás, aí tá vindo um carro e tal. Então eles usam um mordente,
que é um mordente de pano, e até ficam brincando de disputar com o cachorro. Então esse mordente, quando eles pagam o cachorro, quando eles entregam a recompensa, ele não corre, ele fica no lugar. Então o cão pega e aí eles brincam, né? Então depende do que o seu cão gosta, né? E aí é sempre... Então, como eu falei, né, ele acaba viciado no brinquedo. No brinquedo, exato. Ele E quer a também recompensa não só o brinquedo. brinquedo, Alguns cães gostam muito mais do brinquedo, mas tem cães que fazem pelo jogo, pela relação, né? O Django, esse meu cão, esse aqui, qualquer brinquedo para ele, podia ser a bola, claro, ele amava a bola, um mordente, melhor ainda, mas eu mostrava para as pessoas, quer ver? Ele fazia uma coisa que, por qualquer coisa, eu pegava uma folha no chão, uma folha seca, e mostrava o olho dele já, pum! Por quê? Porque ele sabia que vinha coisa muito boa daquela relação. E aí eu dava um comando para ele, ele fazia imediatamente, eu pagava com aquela folha seca, ele quebrava a folha toda, pronto, para ele aquilo. Mas essa relação também desse binômio, independente se é fixo ou não, também favorece bastante. Favorece demais. O que a gente percebe trabalho, né? Nos nossos cães do Vale dos Carcarás é isso, essa relação favorece muito. Até para você poder trabalhar com um cão solto, você ter controle desse cão, isso tudo exige uma base muito grande e esse vínculo é muito importante, até porque o cão conhece o condutor e o condutor conhece o cão. E os cães apresentam mudanças de forma padrão no comportamento quando eles estão fazendo busca. Isso é necessário que o condutor conheça. Mudanças posturais, né, durante a busca, quando ele entra no chamado cone de odor, quando ele acha o odor e ele vai até a fonte, ele tem uma mudança no padrão de comportamento. Normalmente fecha a boca, o rabo sobe, a orelha muda, a forma de cheirar, a forma de respirar muda. E o condutor tem que conhecer isso. Porém, alguns cães têm uma diferença na forma de apresentar essas mudanças comportamentais. E quando você conhece muito bem o seu cão, você sabe. Isso aqui foi de fato uma mudança, isso daqui ele está assim, assim, assado. E aí é até por isso que no caso assim, né, lá vocês fazem também treinamento para cães que vão para particulares e não instituições. Sim. É por isso que esse proprietário, esse tutor desse cão, ele tem que participar também de etapas de treinamento. Exatamente. Até por lidar com essas raças normalmente mais complicadas, muita gente que tem Malinois, até os que compram da gente, normalmente buscam a nossa orientação. Na nossa metodologia do Vale dos Carcarás, a pessoa que cuida do cão, independente de ser o tutor diretamente, o proprietário, ou como quer que seja, quem lida com aquele cão, alguém da família, alguém ali daquela lida, tem que acompanhar os treinos, porque o treino é direcionado para a pessoa, não para o animal. Né? Porque instintivamente o cão faz. Sim. Correto? Correto. Porque até pela seleção que vocês fizeram até agora. Exato. Você já tem cães que geneticamente são... Sim, mas independente do que seja, a exemplo de problemas comportamentais, urina, o cachorro pular, o cachorro puxar a guia, coisas extremamente comuns no dia a dia, né, das pessoas que têm cães. Se eu vou lá, primeiro de tudo, se eu vou lá, eu sei como resolver. Normalmente no primeiro treino, um problema desse eu consigo resolver, porque eu sei qual o caminho para fazer. Só que se a pessoa não fizer, vai funcionar só comigo, não funciona com ela. Entende? Se ela não souber. Não é um robô que eu ensino um comando verbal e aquele cão vai atender aquele comando verbal, vai perceber de forma integral para todo mundo. A pessoa tem que saber, até porque os cães não são bobos, eles sabem com quem eles podem folgar, com quem eles não podem. Entende? A gente vê isso nas casas da gente, né? A gente sabe muito... Lá em casa eu tenho 2 cheats. Eles sabem que latir pra mim, na hora que eu tô na mesa, vão latir até ficar rouco. Agora, se latir pra minha noiva... Exatamente. Então eles já vão pro pé dela. Eles sabem muito bem. A forma de perceber o ambiente, perceber tudo, deles é diferente. A gente tem a nossa linguagem, a gente tem raciocínios. Eles percebem isso por observação o tempo inteiro, frequência, né? Condicionamento clássico, condicionamento operante. E se você não souber direcionar isso para quem vai lidar com o cachorro, não adianta, o treinamento não vai funcionar. Da mesma forma, é injusto, é incomparável eu ir lá 2 vezes por semana, que normalmente é a frequência do treinamento, na casa da pessoa, e no resto do tempo todinho, eles não fazerem aquilo que eu estou propondo, exatamente, rotina, né? Frequência, né? É injusto. Eu vou lá, ele não tá pulando, não tá sentando. Ele tá passando uma maior parte do tempo recebendo o estímulo errado, entende?
Então é muito importante, e até para a pessoa se livrar de mim logo e se livrar do meu pagamento, é muito importante que ela se envolva. O treinamento é voltado para a pessoa, não para o cão, entendeu? Então as pessoas que não conseguem se aplicar a isso, infelizmente não se aplicam à nossa metodologia. Pode ser que tenha algum treinador que possa ir todos os dias na casa da pessoa ficar resolvendo aquilo ali. Não, no nosso caso não é o que a gente recomenda. Acaba que você não está promovendo um adestramento, você está resolvendo problemas pontuais todo dia. Exato, e você está terceirizando também o seu cachorro. Você não está realmente... Você quer ter um cão para quê? Você quer ter um cão para ser um robô e você simplesmente dá um comando e tal, e outra pessoa cuida e faz tudo? Não sei, cada um tem o seu propósito, né? Mesmo depois que passa esse período de treinamento inicial, a pessoa tem que estar mantendo... Com certeza, mas é isso que a gente ensina. A gente ensina a pessoa a ler o cão, a saber lidar e saber o que ela está reforçando, o que ela deve reforçar, o que ela não deve. E ela começa a entender como os cães aprendem. A partir dali, qualquer situação que for imposta a ela pelo cão, ela sabe pensar como o cão. Né? O que eu tenho que fazer aqui nesse momento? Porque ela já teve toda a base que a gente ensinou. A gente ensina isso no nosso curso também de adestramento e comportamento. Esse curso é mais para proteção e guarda? Ou geral? Não, geral. A gente tem um curso voltado para a obediência e para comportamento, que dá toda essa base de entendimento de como é o aprendizado. É aquele básico, senta, deita? Também, mas muito mais do que isso é entender como os cães aprendem. Né? Dá toda essa base. Como que o cão aprende? Por que ele aprende? Né? De que forma eu consigo intervir nisso daí no meu dia a dia, e a partir daí você tem uma caixa de ferramentas gigantesca para você fazer o que você quiser. Você quer fazer junto, quer fazer senta, deita, quer fazer o fica, né? Isso tudo a gente ensina, a metodologia é pontual, mas mais do que isso a gente ensina como esses cães podem aprender, como eles aprendem na verdade. Em um curso presencial, é um curso privado para no máximo 3 alunos, são turmas É um curso mensais de adestramento. de adestramento, tá? Ele é voltado para você entender como funciona e para você aplicar com o seu cão, ou até mesmo quem quer trabalhar na área comercial também aplicar. Um curso que tem uma aula teórica e duas práticas, né? Temos também um curso privado de detecção também, para quem quer aprender essa formação toda da caixa que eu te falei, o processo das caixas. Também temos um curso para isso, um curso privado. Você pode levar o seu cão ou você pode aprender com os nossos cães também. Legal. E lá você falou vão começar também de guarda e proteção. Também. Esse adestramento dos cães. E, na verdade, o adestramento a gente já tem. O que a gente está agora finalizando é o curso. curso. É o curso privado também na mesma... Vocês têm os cursos de adestramento. Isso. E a gente tem o serviço de adestramento, que a pessoa me contrata, eu vou na casa dela e treino o cão dela e ela, né? No caso do treinamento de guarda e proteção, ele exige também a presença do tutor, do proprietário, porque ele vai conduzir o cão. Ele tem que estar junto na formação daquele. Exato. Ele tem que entender os comandos, ele tem que entender como esse cão aprende isso também, porque isso também é um processo de aprendizado. A gente parte do zero e começa a estimular aquele cão da forma correta que a gente precisa para que ele realmente comece a enxergar as ameaças e reagir às ameaças, né? Isso é um processo longo também, um processo longo que a gente precisa da participação daquela pessoa que está ali cuidando do cão. Entendi. E a gente vê muito vídeo pelo menos em guarda e proteção, aqueles que eles respondem a estímulos pontuais. Tipo, vai encostar na pessoa, ele evita e fica... Sim, isso aí é um exercício, na verdade, de esporte. Né? No Mondial-Ring, que é um dos esportes que até a nossa linha de sangue lá da França é baseada nesse esporte, Mondial-Ring e ringue francês, existe um exercício que é chamado guarda do condutor, né? Em que o cão tem até um dos vídeos aí que tem um trechinho, eu sendo o mordido e o Yasser sendo o condutor da Maeva, uma das nossas cadelas, que é uma cadela espetacular. E ela faz esse exercício da guarda do condutor, né? Que a gente ensinou ela que ela tem que ficar colada no Yasser e ela só pode morder aquele que agredir no momento em que agredir. A gente faz o pareamento entre o comando que ela tinha antes verbal de morder com o comando gestual, que vira um comando gestual. Isso é muito mais voltado para o esporte. Dificilmente você vai fazer isso no dia a dia, porque o dia a dia tem um cenário um pouco bem mais hostil, bem mais complicado, exatamente, você fazer isso daí. É muito legal para você mostrar o condicionamento do cão. Um cão de guarda real, que a gente fala real, que é um cão que vai reagir inclusive com autonomia, sem a presença do dono ali, ele precisa
desenvolver esse senso de ameaça, presença estranha e de que forma ele vai reagir. E ao contrário do que as pessoas pensam, que os cães vão morder por conta própria, 99% dos cães não têm essa coragem. Eles não têm esse... Eles vão dar um alerta. Vão dar um alerta, mas quando a pressão se estreita, a gente vê isso nos treinos. Quando há muita pressão, você acaba causando naquele cão uma ameaça tão grande que ele tende a refugar, né? Ele tende a fugir, a duas vidas. No episódio que a gente teve aqui, que eu conversei com o Fabiano, ele deu um exemplo de uma cadela que foi resgatada até desses programas de televisão, e que a cadela avançava em tudo quanto era criança. Aí pegaram essa cadela, botaram as 15 crianças em volta e a cadela simplesmente paralisou. Porque na verdade ela travou ali. Ela não aprendeu a não atacar, ela simplesmente congelou. E até o próprio ataque que você está relatando aí, ele pode vir por vários estados mentais, por vários drives, na verdade. No caso, se não me falha dessa cadela, ela tinha sofrido maus tratos, tinha amputado uma pata por conta de tiro, um negócio assim. Entendi. Então ela já era uma cadela com um trauma extremamente grande. Você tem a resposta muito mais agressiva do que um cão. Pode ser, que na verdade é o drive de defesa que a gente chama, é do cão perceber uma ameaça e reagir àquela ameaça, né, que tenha uma ameaça direta à integridade dele, à vida dele. Normalmente esse cão aprende a latir, rosnar, arrepiar, né? Mas se a pressão for grande, normalmente os cães fogem, né? Alguns vão morder nesse drive de defesa. E o que a gente faz nesse processo de treinamento do cão de guarda é empoderá-lo, é mostrar para ele que quando ele vai para frente, ele resolve o problema dele, que é botar aquela ameaça para correr. Até você chegar num contato direto com o figurante, que é aquele que vai ser mordido, há todo um processo. Isso também varia de indivíduo para indivíduo, lógico. Mas você tem que ter todo um processo, porque se você pula muitas etapas, você vai causar isso. Você vai fazer com que o cão tente fugir e você gera um estímulo totalmente oposto daquilo que você quer, né? Então essa construção também é uma construção lenta, que envolve muito mais a cabeça do cão do que a mordida em si, né? Depois que você constrói isso no drive certo, o cão passa a responder bem. Então acaba que é um treinamento um pouco mais incisivo de guarda e proteção. Ele é um treinamento porque de detecção é basicamente a recompensa. Ele precisa achar aquilo para ser recompensado. Isso, mas o cão também no treinamento de guarda sempre vai ter o reforço. Vai ter recompensa, mas ele precisa entender que ele precisa agir de forma mais intensa. Exatamente, ele precisa agir para que ele consiga aquilo que ele quer. Tá? E o que a gente ensina para ele? A gente ensina para ele a gostar daquela situação também, né? A gente tem vários drives e vários estados mentais que você vai vendo pela postura do cachorro, a evolução, e vai respondendo e reforçando ele quando ele te apresenta aquilo que você quer. Um exemplo, está iniciando um treino de guarda, algum cão que não está reagindo bem, o simples fato dele rosnar, dele latir, já é a recompensa, já é o sinal para o figurante recompensá-lo fugindo. O figurante foge, reforça, ele pensa, opa, resolvi aqui o problema, até que esse cara não é tão forte, eu sou mais forte que ele. E aí você começa a ir evoluindo a partir disso daí, né? Desde um simples rosnado, um latidinho, até o cão de fato que a força dele é maior do que ele pensa que Isso, a construção é na cabeça, exatamente, né? A construção é toda na cabeça. Aí tem todo um processo, claro, que envolve isso daí. Você me mandou alguns vídeos, né? A gente tem alguns vídeos aí, a gente poderia começar com esse vídeo da guarda do condutor, que você citou aí, que tem aí um trecho que a Maeva tá protegendo o Yasser. Esse vídeo aí que eu tô com um bite laranja, tem uma hora que ela tá até andando no meio das minhas pernas aí, ó, que é justamente fazendo a escolta que a gente fala, né? Ela está me escoltando, ela não me morde até o momento que eu tento fugir. Você vê que eu estou andando devagar, se eu tento fugir dela, na mesma hora ela me morde. Da mesma forma ela me morde quando eu tento agredir lá o condutor dela. Tá? Esse aqui. Isso, exatamente. A gente tem um outro vídeo também nessa parte de guarda e proteção, que é um que tem até uma cadela com a boca aberta, que é a Nui, uma das nossas cadelas da França também, isso.
que ela está aí perseguindo o figurante. Você vê que não tem equipamento envolvido, o figurante está sem nenhum equipamento. Com a máscara do La Casa de Papel. Isso, que também gera uma pressão grande nos cães. Muitas vezes o uso de máscara traz uma ameaça muito maior para o cão, porque ele não está vendo, ele não está tendo contato visual e tem todo aquele cenário estranho. A gente usa máscara também, usa objetos para simular uma maior pressão em cima do cachorro, e o trabalho de guarda real, que a gente chama, ele é feito voltado para o ser humano, ele não é feito voltado para um equipamento, como a Maeva estava mordendo naquele... Faz parte, os equipamentos são usados no processo, mas o que a gente quer é que o cão direcione aquela agressão dele ao ser humano. A gente tem aí um vídeo legal do curso que a gente ministrou, aqui, né? Isso, exato, que a gente ministrou no ano passado, que foi um curso de detecção, na verdade um curso para ensinar a formação e a condução de cães de detecção. Foi um curso de 4 dias, a gente teve aí mais de 60 alunos nesse curso, um curso bem grande, bem legal, com parte teórica e parte prática. Contamos aí com colegas de muitas instituições e com pessoas também que queriam simplesmente aprender do zero, né, como é feita a base na formação desses cães de detecção. Foi realmente um super curso. A gente vai ter agora a continuação dele no segundo semestre, agora de 2022, né, que seria o módulo mais avançado, né, para quem já viu essa base inicial, um módulo mais avançado tanto na parte de formação quanto na parte da condução desses cães também. E esse curso vocês têm feito com certa frequência? Essa foi a primeira vez, porque é um curso... Esse de detecção. É um curso maior, né, que tende a... E a gente vai ter essa segunda edição. A gente está trabalhando também no nosso curso, o primeiro online do Vale dos Carcarás, vai ser um curso de detecção. Curso online de detecção, tanto na parte de formação quanto na parte de condução. Mas principalmente batendo na questão da formação dos cães, o processo das caixas que eu mencionei, tá? Passo a passo. É um curso, sim, só frisando bem, é um curso voltado para o adestrador desses cães. Exatamente, para ele entender como ele vai formar o cão dele na detecção. Desde a parte lá que a gente conversou no inicinho da seleção, o que eu avalio num filhote, o que eu avalio num cão maior, quais são os exercícios que eu tenho que propor para esse cão, para que eu possa dar um trabalho de base para ele, para que depois do processo das caixas ele possa cumprir a missão dele da forma adequada, né? Todo o processo das caixas, a transição para o ambiente e também como eu conduzo esse cão, a leitura do cão, como eu tinha falado também, é muito importante. Porque nesse caso de detecção isso é essencial, né? Essencial. Você precisa saber o tipo de reação que ele vai ter, até para saber o tipo de atitude que você vai ter. O que a gente fala muito, até por ser o meu dia a dia lá nas operações, a gente fala que muitas vezes o cão ele vai te indicar algo só com uma mudança de comportamento. Como eu falei, não é uma máquina perfeita, não é um detector de drogas, uma máquina que vai chegar no ponto e vai falar, tá aqui. Dou sempre um exemplo de uma situação que ocorreu uma vez numa construção, onde a gente estava fazendo era um prédio grande, uma construção, e um dos nossos cães entrou num cômodo, onde estava com aquela laje aparente, sabe, que tem isopor e tal, e ele teve uma mudança de comportamento nesse cômodo, que é algo incomum, que é começar a subir nas paredes, começar a cheirar para cima e rodar no cômodo. Eu falei, tem uma mudança específica, só que ele não conseguiu finalizar. Acontece às vezes, do cão não conseguir marcar o ponto, porque o comportamento do odor é algo imprevisível, ainda mais quando você tem fluxo de ar dentro do ambiente. Então pode ser que esteja em um canto e o cão marque em outro, porque é lá onde está a maior concentração das moléculas de odor. Cabe ao condutor dele, a quem está operando aquele cão, observar essa mudança. E aí eu, no momento, estava conduzindo, eu falei para o colega responsável pela busca, eu falei, dá uma olhada nesse teto, dá uma olhada e tudo, segui a busca. Depois de uns 2, 3 minutos, ele gritou, não sei o que, achou um tabletão de maconha escondido dentro da laje, né? O cão, ele não me disse onde estava, ele mudou o comportamento dentro da sala. E se eu não observo isso, o trabalho está perdido, né? O cão simplesmente fez o que ele poderia fazer naquele momento. Trabalhar com o cão é muito observar isso, muito, né? É leitura, é postura, é comportamento, é tudo. Modificaçãozinha básica ali. Sutil. E às vezes acontece do cão entrar no cone de odor e perder aquele cone de odor. Por conta disso, fluxo de ar, uma série de condições alheias ao que eu posso, monitorar naquele momento. E o cão, numa simples mudança,
sem marcar de fato, no final, às vezes pode indicar pra gente alguma coisa, né? O que eu preciso é que o odor chegue no nariz dele, muitas vezes a gente não consegue isso. Dos vídeos aí também, tem um videozinho legal pra gente fechar, que é esse vídeo de Natal que a gente fez aí. Ficou muito legal, né? Que a ideia era justamente uma criança, no caso aí é o Leozinho, filho do Correia, do meu sócio, que ele estava pedindo um cachorrinho do Vale dos Carcarás de Natal, né? Aí vem o Papai Noel, todo inocente, e traz aí o nosso ator, que é o Iron, é um dos filhotes que foi. É muito bom esse vídeo. E aí no Natal seguinte, tá o Vitor aí, que fez a versão do Léo já crescido, um ano depois, e o Papai Noel vai lá entregar o carrinho dele, todo distraído, né? Só que esquece que no ano passado ele deixou um malinois do Vale dos Carcarás. E a gente usou a Maeva. Esse não me fala, ele mora no Instagram lá do Vale dos Carcarás, tá só esse finalzinho. Tem o trecho aí dele sendo mordido lá no chão. Ficou muito legal isso daí. A Maeva adorou também. A gente fez acho que umas 20 tomadas dessa corrida para ela morder. Para pegar o time certo, saindo correndo. No caso, no início era eu de Papai Noel, e aí tinha que soltar. E ela tava doida, tava com medo dela me morder, porque eu tava sem a proteção nesse negócio aqui. Eu tava correndo com a bola na mão, para quando ela chegava perto de mim, eu jogava a bola. E aí foi isso, o making off do negócio aí foi realmente bem legal, essa gravação desse vídeo. E assim, a gente vê assim, como falou, repetiu várias vezes, pra ela que ele era uma brincadeira. Pra ela tava ali, podia fazer mais 100 vezes. Esses cães, eles são incansáveis nesse processo. Quando tem um brinquedo deles ali, é impressionante, assim. Às vezes a gente cansa o braço de ficar jogando bola, e eles não cansam de buscar e trazer. Isso que é apaixonante, sou suspeito pra falar, né? Eu gosto muito desse tipo de cão. Acho que é isso, né? Queria agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Se quiser deixar as redes sociais, contato. O nosso Instagram, né, que é por onde a gente divulga a maior parte dos nossos serviços, e até a questão dos filhotes também, que é o @Canil Vale dos Carcarás, né? Posso deixar um telefone? Pode sim. É o 61992951303, para quem quiser também entrar em contato com a gente. Mas se acessar o @Canil Vale dos Carcarás, tem tudo lá para falar com a gente, tanto por direct, quanto tem o link do WhatsApp lá também. Tem informações sobre os nossos cães, tem esses vídeos de curso, a gente divulga tudo por lá. E os cursos vai ter esse de detecção no segundo semestre? Segundo semestre. Agora, para o primeiro semestre, a gente está trabalhando junto com, imagino que você conhece o Dr. Rodrigo Rabelo, na parte de APH canino, né? A gente quer finalizar, se der certo no primeiro semestre, um curso voltado tanto para, que é algo que está muito em alta agora, atendimento pré-hospitalar, nas forças de segurança. Por exemplo, a gente recebe lá como policiais um treinamento de APH em combate. E a gente está direcionando ao uso de torniquete, sangramento massivo. Primeiros socorros, né? Só que direcionado para atuação policial. É diferente do socorrista, por exemplo, de acidente de trânsito, que vai observar a posição cervical, não sei o quê. Lá é troca de tiro e você tem que realmente parar um sangramento massivo, basicamente, né? Resumindo o negócio. No caso dos cães também, porque os nossos cães, querendo ou não, eles são bastante expostos a esses riscos, né? Do cão se machucar numa missão, caso até troca de tiro, não sei o que, é um animal que ele está exposto. Geralmente, principalmente quando uma ronda mais ostensiva, tudo que a gente tinha conversado antes. Eles acabam estando mais à frente do que, em alguns casos, eles partem para a ação. E aí o risco é muito grande. Sim, e os próprios cães de detecção, eles também acabam sofrendo esse risco. Um exemplo, por exemplo, o Django, uma vez trabalhando comigo, ele caiu numa fossa, num terreno baldio que eu estava fazendo a busca. Ainda bem que essa fossa estava cheia de água, né? Porque era uma fossa, normalmente tem 3, 4 metros de fossa. E ele caiu e eu consegui na mesma hora pegar, né? São riscos que a gente acaba correndo com esses cães. E que é claro que quem opera com esses cães tem que estar preparado a prestar um socorro imediato para que esse cão possa, obviamente, chegar depois no hospital veterinário para o suporte profissional, né? Mas eu tenho que... E possa ter também para retornar a uma vida normal. Exato. E aí, por exemplo, se o seu cão se afogou, aí tem também a parte da abordagem para o dia a dia pet também. Meu cão se afogou, meu cão comeu veneno.
E legal. por aí vai. Meu cão tomou um choque, e aí a gente quer fazer um curso voltado para isso, né? Uhum. Então são os 2 cursos presenciais grandes que o Vale dos Carcarás pretende fazer esse ano, além de apoiar outros cursos também de colegas. Nós temos os nossos cursos privados, como citei, de obediência, de detecção, e também vai ter o de proteção também, de guarda. Isso lá no Instagram consegue ter No todos Instagram esses dados? consegue também, a gente tem divulgado bastante isso, tá? E temos agora também a gravação do curso online de detecção, que vai ser o primeiro. Depois a gente vai lançar os outros também. Legal. Né? Obrigado pela presença, né? Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, né? Sim, sim. Pedir que vocês se inscrevam, compartilhem, comente, dá aquela força para nós aí, né? E esperem outras oportunidades de a gente poder também trazer outros temas relevantes e tudo. Ótimo, eu né? que agradeço. Muitíssimo obrigado. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui podendo falar do meu trabalho, que faz parte, uma parte importante da minha vida. E já coloco também, já falo por ele, já coloco meus sócios aí, o Yasper, o Eduardo e o Correia, à disposição também para vir gravar aí. Não, tranquilo. E é isso. Aqui a gente conta com apoio de estrutura, todo esse estúdio que a gente tem aqui, edição, direção, tudo do Estúdio Plano B, né? Se vocês quiserem aí também, eles têm o serviço de internet, marketing, vídeo, videoaula, vídeos institucionais, o que vocês precisarem, eles têm estrutura aqui, né? O link vai estar na descrição, até para vocês poderem entrar em contato também. E muitíssimo obrigado.